A Guilherme Filmes apresenta A Lenda de Hanan. Capítulo 3. Mortalidade. A 10 anos. O guerreiro que salvou Hanan o adotou como seu próprio filho. Em sua honra e como um ato de redenção, ele se rebatizou. Seu nome agora era Pitu, que em Tupi-Guarani significa sopro ou espírito. Uma homenagem ao sopro de vida que ele tirou e ao que ele salvou. E os filhotes de onça que cresceram ao lado de Hanan ganharam nomes que refletiam sua natureza. A fêmea, com sua natureza ágil e curiosa, foi chamada de Pindorama, terra das palmeiras. O macho, com seu temperamento mais arisco e protetor, recebeu o nome de Aruanã, pássaro que canta no céu. Eles não eram apenas animais, mas os irmãos de sangue de Hanan, criados por uma onça, mas nutridos pelo amor de um homem. Dos 1 aos 10 anos, a vida de Hanan na Taba foi uma mistura de normalidade e exceção. Como todas as crianças tupinambás, seus dias eram passados em brincadeiras que eram, na verdade, lições de sobrevivência. Ele corria pela floresta, praticava arremesso de lanças em alvos de madeira e aprendia a fazer armadilhas para pequenos animais. As brincadeiras com outras crianças eram uma forma de aprimorar suas habilidades de caça e de agilidade. Enquanto as outras crianças tinham a liberdade de explorar a floresta, Hanan era sempre acompanhado de seus irmãos, Pindorama e Aruanã. Eles eram seus guardiões silenciosos, um lembrete constante de sua origem e de seu destino. O vínculo entre eles era inquebrável. Pindorama, a onça, era uma companheira de caça, e Aruanã, o seu protetor. Onde Hanan ia, eles iam. As outras crianças, e até mesmo alguns guerreiros, viam o vínculo com uma mistura de fascínio e temor. A educação de Hanan era diferente. Eles não aprendiam apenas sobre a floresta. O pajé da tribo, o mesmo que o acolheu, era seu mentor. O pajé o ensinava sobre a mitologia de Tupã e dos seus espíritos da natureza, sobre os ciclos da vida e da morte.
e sobre a importância da memória. Ele lhes contava a história da tribo, os nomes dos ancestrais e os feitos dos grandes guerreiros, incluindo em sua alma a história de seu povo. Mas também lhe falava sobre os homens de casco negro, a ambição deles e o motivo de sua chegada. Hanan aprendia o que era o medo, mas não da floresta. Ele aprendia o medo do esquecimento. O relacionamento de Hanan com seus pais, Pitu, e a mãe de Hanan, cuja história foi apagada, era complexo. Ele não conhecia a sua mãe, mas cresceu ouvindo o seu nome. Araci, a mãe dos dias, seu pai, Ibirá, era a força da floresta. O nome que inspirava é Pitu, o homem que o criou, o pai que o amava. Vivia sob a sombra de um arrependimento que nunca o abandonava. Hanan sentia a dor de Pitu e, em um nível que não compreendia, sentia o eco da dor de sua mãe. Aos 10 anos, Hanan não era apenas uma criança. Ele era um guerreiro em formação, um filho da floresta e da dor. Ele era a promessa da tribo, mas seu coração era dividido entre a alegria de ser uma criança e o peso de um destino que ainda estava por vir. E ele sabia, no fundo de sua alma, que o verdadeiro teste ainda não havia chegado. Dos 10 aos 20 anos. A adolescência de Hanan foi uma ponte densa entre a infância despreocupada e o peso eminente de seu destino. Aos 10 anos, ele já não era mais uma criança. Era um jovem guerreiro, com ombros largos e um corpo que se esticava em direção à masculinidade. Sua rotina, antes cheia de brincadeiras, agora era dominada por um treinamento exaustivo. Ele praticava o uso do tacape, a poderosa clave de guerra dos Tupinambás, e aprimorava seu arco, que agora era mais forte e preciso. Mas seu verdadeiro aprendizado estava como o pajé. O velho líder não ensinava apenas técnicas de combate. Ele mergulhava Hanan nas profundezas do conhecimento ancestral. Em silêncio, o pajé decifrava palavras e símbolos esquecidos. Certa manhã, ele revelou o significado de uma palavra que parecia simples, mas carregava um peso imenso. Iandê, a mãe dos vazios que eu te falei. Hanan não é um fim, mas um começo. Iandê é o nome do abismo que existiu antes de tudo. Eu sempre vi como o nada, mas o Espírito me mostrou. É a promessa do que pode vir a ser. Um lugar de criação, mas também de perdição. Hanan ouvia tudo com atenção,
mas sua mente inquieta o levava para outros pensamentos. A puberdade o atingiu como um raio de Tupã. Suas conversas com o pajé se tornaram confissões. O que você acha? Eu não sou o único que sente isso, certo? As garotas, elas andam sorrindo para mim, de um jeito estranho. Me sinto diferente. Tenho medo de não ser digno. O pajé riu, feliz por ver o guardião tão humano e tão vulnerável. Tu és digno, meu filho. O desejo é água de Tupã, se movendo dentro de ti. Mas antes de te falar sobre as mulheres, preciso te contar sobre o desejo primordial. Com a sabedoria de 1000 anos, o pajé contou a Hanan sobre a hierarquia da criação. Tupã, o grande trovão, não era o primeiro. Acima de tudo existia Nyanderuvusu, o grande pai. Uma força primordial e sem forma que trouxe ordem ao caos. Nyanderuvusu criou o mundo das divindades, Lans, de onde todas as outras forças, inclusive Tupã, vieram. Tupã é o nosso criador, Hanan, mas não o primeiro. O universo é mais antigo do que pensamos. O mesmo acontece com os desejos. Teu coração pode te prender e tua alma te guiar. Não tenha medo. Apenas saiba que, como Tupã teve seu criador, tu terás tua própria jornada e não serás perfeito. A conversa agradou Hanan. Suas bochechas coravam quando uma garota sorria para ele. Essa timidez, misturada à sua natureza de gratidão, o fez buscar algo em que pudesse se concentrar. Ele se dedicou a um dos jogos mais antigos dos Tupinambás, a queimada de Tacape. A queimada de Tacape não era apenas um jogo, mas um ritual. Duas equipes se enfrentavam em um campo aberto. O objetivo era atirar o tacape na base da equipe adversária. Se você conseguir, você vencia. O jogo era rápido, perigoso e exigia agilidade, reflexo e mira perfeita. Hanan se destacou. Sua precisão e reflexo eram sobrenaturais. Com o tempo, ele se tornou o melhor jogador da tribo. Mas enquanto ele se destacava nos jogos, sua timidez com as mulheres o fazia se sentir um perdedor. O guardião do destino não era capaz de falar com as garotas de sua idade. E esse conflito entre o guerreiro predestinado e o adolescente tímido seria a sua maior batalha nos próximos anos. O crescimento de Hanan dos 18 aos 20 anos marca uma transição brutal, onde a inocência é confrontada com a escuridão da mortalidade e do desespero humano. O dia do seu aniversário, que deveria ser de celebração,
se tornam o ponto de virada mais sombrio de sua vida. O primeiro de seus incontáveis lutos, aos 18 anos, Hanan sentia o fervor da juventude. Era o tempo de provar seu valor, de se firmar como guerreiro. Ele já tinha a força e a agilidade que o destacavam. Seu corpo, esculpido pelo treinamento, estava pronto para os rituais que a idade exigia. Era um dia de festa e seu coração transbordava de alegria. Em poucas horas ele se juntaria aos outros jovens em um evento que marcaria sua entrada na vida adulta. Ansioso, ele se preparava para ir ao local da celebração. Mas o destino tinha outros planos. Ele caminhava pela mata quando ouviu um som que o fez parar. Não era um som de um animal ou de uma batalha, mas de um choro silencioso e profundo. Sob uma árvore frondosa, ele encontrou uma jovem. Seu nome não era importante, mas a tristeza que ela carregava era visível. Ela olhava para o rio que corria com violência, sua expressão vazia. "Por que choras?" perguntou Hanan, sua voz gentil. A jovem se virou e seus olhos, cheios de lágrima, fixaram-se nos dele. "Eu sou covarde. Não tenho coragem de me entregar ao rio. A água me daria paz, mas o medo me amarra aqui." Hanan ficou confuso. Sua vida era uma luta pela sobrevivência e pela glória, pela memória de sua tribo e pela promessa de Tupã. Jamais havia testemunhado uma dor que não fosse causada por uma lança ou um inimigo. O conceito de querer a morte, de abandonar a vida, era algo que sua alma guerreira não podia compreender. Em vez de celebrar seu aniversário, Hanan decidiu transformar a tristeza dela em alegria. Ele a convidou para banhar no riacho, bem abaixo da ponte onde ela pensava em se jogar, esperando que a água lavasse sua dor. Ele a prometeu alegria naquele dia. A noite se aproximou. Ele a levou para o riacho. Acompanhando de Pindorama e Aruanã. A lenda de Hanan. Enquanto o casal conversava e se banhava, uma troca de afeto e carinho começava a surgir. A moça ria e o rosto de Hanan se iluminava. Então um grito ecoou na escuridão. Um grito agudo.
seguido de um lamento baixo e rouco. Era Pindorama. A luz de um raio revelou a cena brutal. Um crocodilo, imenso e negro, havia atacado Aruanã. O golpe foi na jugular, fatal. O sangue do seu irmão se misturava com a água escura. Hanan não hesitou. Ignorando a jovem que gritava seu nome, ele mergulhou. A luta foi horrível e visceral. Ele se debatia contra o crocodilo. O crocodilo lhe rasgava as pernas, o tronco, os braços, seu corpo. Um emaranhado de força e dor lutava contra a besta. Pindorama, cega, uivava desesperadamente nas margens do riacho, incapaz de ajudar. Mas ouvindo o som dos ossos de seu irmão se quebrando e os lamentos dele se tornando sussurros, a onça chorava de desespero e medo. Com um golpe final, Hanan apanhou o crocodilo com sua clave de guerra, abrindo sua barriga e matando-o. O rio ficou vermelho, seu corpo dilacerado, ensanguentado. O único lugar que permaneceu intacto era o seu rosto. Sua face, que, por uma ironia divina, permaneceu ilesa. Em seguida, os 3 corpos boiaram juntos no rio. O de Uruanã, o do crocodilo e o de Hanan. Até que os guerreiros da tribo, alertados pelos gritos da garota, chegaram ao local tarde demais. Hanan passou meses à beira da morte. Seu corpo, um mapa de cicatrizes, curou-se, mas sua alma nunca se recuperou. O trauma da perda de Uruanã, a impotência diante da dor da irmã, a luta pela onça que o salvou, tudo isso o consumiu. Sua celebração de 18 anos se tornou o dia que ele perdeu a inocência. Ele estava à beira da depressão, quando uma nova notícia o atingiu, esmagando sua última esperança. O jovem, com quem ele havia falado, a que havia prometido um dia de alegria, não resistiu e se jogou no rio durante a sua recuperação. Ela estava morta. O único consolo para Hanan era que ela estava em paz. A partir daquele momento, sua jornada se tornou ainda mais solitária. A profecia de Tupã não era mais uma promessa, mas um fardo. Hanan caminhou até os seus 20 anos. Um guerreiro consumido pela paranoia, questionando cada passo, cada alegria, pois a sombra da mortalidade e da perda o seguiria para sempre, o resto de sua vida.
senhor Oxós. Ok!